delícia, né? Boa tarde para você que está em casa, a gente poder conversar aqui. É uma delícia, né? Esse momento gostoso para a gente respirar e tratar de assuntos muito interessantes e importantes. Hoje a gente vai falar sobre saúde. E julho também tem uma outra cor, porque ontem a gente falou de prevenção contra câncer de cabeça e pescoço. Julho verde. Julho verde. E hoje a gente vai falar sobre a questão das hepatites virais, como prevenir, existe tratamento, não é mesmo, amiga? É o julho amarelo. Então, além desse assunto, claro que a gente tem reportagens, notícias para você aprender junto com a gente e ficar bem informado também. O Falando Nisso Band está no ar. André Valadão, pastor, faz pregação homofóbica nos Estados Unidos. André Valadão já foi alvo de representações no Ministério Público por outras pregações e falas consideradas homofóbicas. No mês passado, ele comparou gays a criminosos em um culto na mesma igreja, em Orlando. Limpeza fundamental. Celulares acumulam milhares de bactérias. A pesquisa concluiu também que não adianta só cuidar da limpeza das mãos se a mesma atenção não for dada para o celular. Mudança de idade. E se a lei da Coreia fosse no Brasil? Nesse mesmo curso de autoescola, eu conheci a Jéssica, que já tem 30 anos, né, Jéssica? Isso. Com a Jéssica é diferente, ela falou que ficar um ano mais nova não tá nada mal, Jéssica. Não está nada mal. E no estúdio vamos falar sobre hepatites virais na campanha do Julho Amarelo. Terça-feira, dia 4 de julho, o Falando Nisso Band começou. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Falando Nisso desta terça-feira, começando agora com a nossa mensagem do dia. O pior mentiroso não engana aos outros, mas a si mesmo. Verdade, amiga, porque quem está por perto sabe que a inocência que ele finge ter, na verdade, é uma proteção para o seu ego. Então ele mente muitas vezes para esconder quem ele realmente é. E isso é enganar a si próprio, né, amiga? É pior. Eu acho que é a pior maneira, né, de enganar, é enganar a si mesmo, acreditar verdade. em alguma coisa que a pessoa não é ou que a pessoa não tem. Ai, é triste, E se a né? pessoa tiver um mínimo de sensibilidade, ela já percebe que a pessoa está mentindo. É verdade. Então, a gente tem o feeling, né? Tem, graças Isso a a Deus. gente adquire só com o tempo. A maturidade, consciência, né? Vai mudando, né? É Verdade, né, gente? Olha só, tem um sorteio pra você incrível da Polipet, né, amiga? É isso mesmo. E aí, quer concorrer ao sorteio? Tem tudo isso aí só pra você. Primeiro, você deve curtir essa foto, que é a foto oficial, que está no nosso Instagram. @Falando Nisso Band, tá bom? Então você tem que seguir a Polipet, marcar 2 amigos por comentário. No dia 14 de julho, a gente já vai trazer o resultado. Boa sorte! E olha só, vou falar pra vocês agora uma surpresa do nosso programa. A gente vai ter o Circo dos Chaves. Ai, gente, verdade! Sábado e domingo agora. Dia 8 vai ser às 5 horas e do domingo vai ser às 4 horas. E hoje a gente vai sortear um par de convites para você ir nesse espetáculo, que é circo, mas também quem não ama o Chaves, né, amiga? Nossa, fez parte da infância de Olha que muitas lindo gerações. que é, amiga. É incrível a produção Incrível, deles. lindo demais. É muito legal. Então, olha, quem quiser concorrer, vai ter que mandar pro nosso Instagram, nosso WhatsApp, 997167989. Eu quero. Aí no final do programa a gente faz o sorteio. É só mandar eu quero Chaves. Oh, que legal! Fácil. São 2 convites? É, um par de convites, isso Um mesmo. par de convites. Isso, perfeito. Então, gente, participe. Para quem curte Chaves, nossa, deve ser uma experiência incrível. Nossa, olha que lindo, amiga. E mistura essa arte do circo Com a interpretação, Isso, com a né? comédia, que a gente gosta do Chaves. Todos os No personagens. fim, são todos artistas. É incrível, Não é né, verdade? amiga? É muito legal mesmo, né? Muito bacana. Fica a dica pra vocês, então. É só correr no nosso Instagram e falar... Instagram não, perdão, no nosso WhatsApp. Eu quero. Aí você vai estar participando. É isso, tá aí o telefone, tá? O WhatsApp para você mandar, então, o seu eu quero e participar do sorteio. Vamos dar uma olhadinha agora no resultado parcial da nossa enquete, com 2 perguntas sobre o tema central do Falando Nisso. Sabe quais são os tipos de hepatite? 60% dizendo que não sabem. Ah, eu sempre confundo, amiga. Eu sei que são as primeiras letras do alfabeto, mas Tem não sei até bastante, onde né? vai, né? Sabe quais são os sintomas da hepatite? 86%
dizendo que não, porque nem sempre, gente, os sintomas iniciais de um problema no fígado são aparentes. Por isso é muito comum você escutar que a hepatite é uma doença silenciosa. E é por esse motivo que existe o Julho Amarelo, mês de luta contra as hepatites virais. É isso mesmo, a gente vai entender quais são os sintomas, quais são os problemas que a doença pode causar para a nossa saúde e os tratamentos. Nosso convidado hoje é o médico infectologista, o Dr. Joper Fonseca. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela lembrança. Espero, como sempre, contribuir, né, com os conhecimentos aí que todo mundo merece ter. Com certeza vai, doutor. Vamos pensar então. Eu comentei sobre essas primeiras letras do alfabeto, né? Até onde vai a hepatite? Eu sei que tem a A, B e a C. Tem mais alguma ou não? Sim. Na verdade, é importante a gente entender que a gente está falando aqui de hepatite viral. Isso. Tá? Por que é importante isso? Porque tem um elenco muito grande de outras hepatites, principalmente aí para as pessoas lembrarem que o álcool é uma das grandes causas de hepatite. Não é hepatite viral, obviamente, mas é uma hepatite. O uso indiscriminado de medicamentos pode levar a hepatite, enfim, uma lista enorme. Doenças autoimunes, né? Hepatite autoimune, que é produzida pelo próprio organismo contra si mesmo. Então vamos deixar essa parte de lado e falar das hepatites virais. Então a gente tem hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, que é a delta, né, ou hepatite E, tá? Então da A a E são hepatites virais. Sim. Da A a E. Então são 5. 5 tipos. Então a gente tem o que é o do dia a dia? É a hepatite A, B, C, tá? A hepatite D, delta, ela está sempre associada à hepatite B, então é uma coisa que fica um pouco distante, é uma condição que a gente encontra muito na Amazônia, não tanto entre nós. E a hepatite E também, assim, não é tão comum. Quando a gente fala de hepatite A, hepatite B, hepatite C, a gente já tem um caldeirão de assunto para a gente falar. Ou seja, são mais comuns, frequentes. de serem encontradas, Um né? dado Agora, que as pessoas não sabem, sim, claro, que a hepatite C, você tem muito mais casos de hepatite C no mundo do que HIV. Né? Por conta do fato de que durante anos, as pessoas que faziam uso de droga injetável, as transfusões que eram feitas sem testagem, que passou a ser obrigatória depois de 92 ou 96, se eu não me engano, muita gente foi infectada. Né? Tanto é que ela durante muito tempo foi denominada um gigante adormecido. a hepatite C? Hepatite C. Né? O indivíduo chegava num determinado momento da vida com cirrose e não sabia o que era por conta do vírus. Agora, qual que é a hepatite que ela é considerada ou transmitida, é uma DST? Então, tanto assim, dependendo do contexto, a gente pode falar que a hepatite A é uma IST, a hepatite B também, a hepatite C. A mais comum é a hepatite B, que a gente considera como uma IST. A hepatite A não é considerada, como eu falei, dentro do contexto, porque ela tem uma transmissão oral fecal. Porém, se você pegar, individualizar, parcela das pessoas que têm relação onde você tem sexo oral envolvendo a região anal, você tem maior risco de contração. Então, a população que nós denominamos homens que fazem sexo com homens, eles acabam sendo mais afetados. A gente teve, inclusive, alguns anos atrás, um mini surto de hepatite C nessa população por conta dessa prática, né? Desculpa, a hepatite A que eu estou falando, né? Agora, a hepatite viral mais transmitida por via sexual é a hepatite B, sem sombra de dúvida, tá? Doutor, a gente pode pensar um pouquinho também sobre como é pega, então, porque a gente está falando aqui de um caso, que é nesse caso, então, do sexo, né? Através do sexo. Existem outras formas também? Sim. Então, a hepatite A, firmando, é uma doença é uma infecção que predominantemente se transmite pelo beijo, pelo contato com saliva e contato com fezes. Então, se a pessoa contamina o ambiente na hora que ela evacua, ela pode transmitir o vírus dessa forma. Então, tanto oral quanto fecal. Pega pelo ar, por Não. exemplo? Não, pelo ar não. Ela tem que ter um contágio, tem que ter um contato. Ah, tá. Né? Entendi. A hepatite B, ela não só é transmitida por via sexual, mas você tem a via sanguínea, por transfusão, pelo aleitamento materno, que mais? Por contato com material biológico, por exemplo, um alicate de manicure contaminado, ou um instrumental cirúrgico, enfim, uma série
de materiais que podem se contaminar e num acidente biológico, por exemplo, você contrair o vírus da hepatite B. A hepatite C, ela é predominantemente uma doença de transmissão sanguínea. Tá? Embora ela tenha uma pequena parte que pode ser transmitida sexualmente, ela predominantemente se transmite em pessoas que compartilham a mesma seringa para usar droga injetável ou pessoas que recebem um sangue contaminado. Agora, doutor, as hepatites virais, elas têm cura? Bom, aí a gente vai ter que dividir também. A hepatite A, quase que toda a totalidade se cura sozinha. Sozinha? Sozinha. Ela é autolimitada, como se diz. Então a pessoa fica doente, fica enjoada, fica vomitando, fica amarela, tudo. Passa aquele tempo com febre, mal-estar, perde o apetite e depois de em torno de 3 semanas, um mês, ela se recupera, tá? Existem casos raros e isolados de pessoas que têm hepatite C, que ao contrair hepatite A, pode desenvolver uma forma fulminante da hepatite. São raros. Fulminante leva à morte direto? Que pode levar à morte, Meu tá? Deus. Então, por isso que todo paciente com hepatite C, a gente recomenda a vacinação para hepatite A, tá? Por conta disso. Então, uma evolução autolimitada, tanto da hepatite A quanto da hepatite B, tá? 80% dos indivíduos que contraem o vírus da hepatite B se curam sozinho, ficando doente ou não ficando. Tem muita gente que contrai e não desenvolve doença da hepatite B, tá? E a hepatite C é o contrário, a grande maioria acaba cronificando. Entendi. Então a questão da cura, né, quando eu estou falando assim da questão de ser uma condição autolimitada, não sei se eu estou sendo claro no que eu estou falando, mas também tem um tratamento. Para aquele indivíduo que teve uma doença que cronificou, ele vai ter acesso ao tratamento, no caso da hepatite C, feita com medicamentos que hoje, assim, com uma questão de graça, de 2, 3 anos para cá, a gente tem curado quase 100% das pessoas com antivirais. A gente até comenta sobre esse tratamento, doutor, para entender como que é, se é através de remédio, injeções. Sim. O doutor já explica pra gente, mas a Maíra Costa traz pra gente dúvidas das suas, e em Taubaté que ela tá, não é isso, Maíra? Oi pessoal, estamos aqui em Taubaté com participações das ruas. Eu tô aqui com a Beatriz. Beatriz, você sabe quais são os tipos de hepatite? Não. Faz ideia? Não faço. E sinais? Você acha que tem algum sinal, alguma coisa que é um sinal de alerta? Eu acredito que é bem silencioso. Silencioso. Então, só fazendo um teste para descobrir. Teste, sim. E aí, doutora, é silenciosa, não é? Tem algum sintoma para a gente se preocupar? Com vocês aí do estúdio. As pessoas sempre atribuem a icterícia, olho amarelo, à hepatite. Né? A icterícia pode acontecer por uma infinidade de coisas, né? Uma pessoa, por exemplo, com uma pedra na vesícula pode ficar ictérica, mas no caso da hepatite, quando a pessoa fica amarela por conta de uma inflamação no fígado, esse é um sintoma muito comum e muito frequente. Então, isso acontece quando? Quando você está diante de uma hepatite aguda. Então, você contraiu o vírus, você não percebeu nada depois de um período de 45 dias, um pouco mais que isso, desenvolver esses sintomas, tá? Mas como ela disse, a grande maioria desenvolve infecção, desenvolve inflamação no fígado de forma silenciosa. Só vai saber mesmo se fizer o exame. Ótimo. Então, daqui a pouco a gente volta para nós colocarmos para vocês, inclusive, quais são os principais sintomas das hepatites virais. Até como alerta mesmo, né, amiga? Com Excelente, certeza. viu? E você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Quer assistir o Chaves esse sábado ou domingo, um par de convites? Só mandar no WhatsApp, eu quero. E você já vai concorrer. A gente vai fazer um sorteio hoje, quarta, quinta e sexta. Mas tenta já hoje já garantir o seu. E não tem como a gente começar o nosso bloco de notícias de maneira diferente, gente. Infelizmente, é cada uma que a gente tem que, infelizmente, ouvir um absurdo. Que será em um pastor chamado André Valadão, disse num culto que os evangélicos deveriam matar pessoas LGBTs. A fala incentivando a violência foi feita durante um culto evangélico em Orlando, nos Estados Unidos. Na pregação, o pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, diz para os fiéis que eles deveriam fazer o que Deus não poderia realizar no momento. Um casal LGBTQIA+, casando, aí agora você tem drag queens dentro da sala de aula. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí.
Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. O culto foi transmitido ao vivo pela internet. O senador Fabiano Contarato vai ao Ministério Público Federal abrir uma representação criminal contra o pastor por homofobia. André Valadão já foi alvo de representações no Ministério Público por outras pregações e falas consideradas homofóbicas. No mês passado, ele comparou gays a criminosos em um culto na mesma igreja em Orlando. Nas redes sociais, o pastor disse que foi mal interpretado. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos. Pelo amor de Deus, gente, é uma maneira muito clara. É preciso resetar, levar a humanidade à sua essência. O ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB em São Paulo condenou a fala do pastor. A liberdade de expressão, ela para quando ela passa a ser um ato de violência contra alguém ou contra uma instituição. O que ele não pode é incitar as pessoas a matarem as outras por causa disso. Aí é que reside o crime. Isso é um absurdo. Não se mata em nome de Deus. Isso se fez lá na época da Inquisição. A gente nem sabe que comentar de tão triste, né, amiga? Tão precário. Não, eu fico chocada, porque se você ouve uma fala tão preconceituosa de um pastor que já vem de uma cultura, sabe, um senhor, é mais difícil de você fazer entender a essa pessoa a situação hoje. Mas é um jovem. Mas eu acho e que muitos assim, seguem ele. E ele fala muito sobre isso. Ele tem alguma cisma nesse assunto. Então, quando uma coisa incomoda muito uma pessoa, essa coisa diz muito sobre a própria pessoa. Então, eu acho que ele fala muito, muito, muito para ele mesmo se ouvir. E, de repente, tentar se convencer. Essa é a impressão que eu tenho, né? Infelizmente. E, infelizmente, a gente não uma é cabeça obrigado a ouvir retrógrada. Isso. Total, não é criminoso. Isso é crime. Exato. Não é nem muito pensar mais. antes, é ser criminoso. E vai responder. São vários processos que já entraram contra ele por causa dessa fala e vai responder todos. E ainda mais querer colocar o nome de Deus no meio de tudo isso, Não, amigo. exatamente. É um absurdo, né? Um absurdo. Daqui a pouco a gente volta e você se lembra a última vez que limpou o seu celular? Tá limpinho? Cuidado, viu? Com o risco com a sua saúde, porque ali, com certeza, acumula muita bactéria, muita sujeira. E a gente dá a dica para vocês, então. E também no próximo bloco a gente recebe o Dr. Rodrigo Primitieri, da Ortovip, preparou um assunto especial pra gente. Você sabia que algumas doenças podem interferir na sua saúde bucal? Vamos falar sobre diabetes. É daqui a pouco, no programa Falando Nisso. O assunto do dia, Julho Amarelo. Mas antes de voltar, então, de conversar sobre as hepatites virais, está recebendo o Dr. Rodrigo Primitieri. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Agatha. Boa tarde. Boa tarde para você que está assistindo o programa Falando Nisso. Estamos aqui de volta, né, Lucas? Para pensar um pouquinho sobre doenças que muitas vezes estão ligadas ao nosso corpo todo e afetam também a saúde bucal, como diabetes, né, doutor? Hoje vamos falar um pouquinho de diabetes, Lucas, porque o que acontece? Diabetes é uma doença silenciosa, né? E até um alerta pro público, né, fazer constantemente o exame de sangue para verificar se essa doença está nesse organismo, nesse paciente, porque a gente precisa verificar isso e isso influencia nas doenças bucais. Vamos mostrar o exame, então, que a pessoa precisa fazer até para cuidar disso também? Então a gente consegue ver, a gente sempre, se o paciente tem diabetes, a gente tem que verificar a insulina desse paciente, a glicose e a hemoglobina glicada. Se esses fatores não estão equilibrados, Lucas, a insulina, se o paciente está produzindo muito insulina e a glicose não está baixando, então esse paciente está um pré-diabético ou ele já está com diabetes, tá, Lucas? Uhum. E essa hemoglobina glicada, se ela tiver um pouquinho mais de 6, 6,5, 6,7, é um paciente de risco de ter diabetes. Então é importante você fazer seu exame de sangue, pelo menos a cada 1 ano ou a cada 6 meses para verificar como estão essas referências, se estão altas, se estão baixas, para equilibrar esse organismo.
Agora, em quais situações vocês pedem esses exames antes de fazer qualquer procedimento lá na clínica? Muito bem colocado, Águida. O paciente vai se submeter a um tratamento periodontal, ou uma cirurgia de implantes, ou uma cirurgia de exodontia de terceiro molar. Às vezes o paciente ele já tem os parentes com diabetes. Então, a gente sempre solicita esses exames para a gente verificar se a gente tem que fazer uma profilaxia antibiótica nesse paciente, se a gente tem que entrar com uma medicação ou até mesmo conversar com um médico, né, que está tratando esse paciente, tem uma multidisciplinaridade para ver se ele pode fazer a cirurgia neste momento ou se ele tem que adiar a cirurgia. Então, é muito importante ter essa relação com o médico do paciente e com o paciente, né? Rafinha, tem 2 fotinhos de casos que a gente pode mostrar, com 2 probleminhas também podem apontar aí, né, doutor? Isso, então, o que acontece? Esse paciente que tem, às vezes, diabetes, ele pode apresentar a gengivite ou também a periodontite, Lucas. Porque a gengivite é só um pequeno sangramento na sua gengiva. Esse é o que, doutor? A gengivite. A gengivite. Ah, tá. Então, a gengiva incha, ela sangra quando passa o fio dental, ao escovar sangra. Percebe-se que é bem irritada próximo ao dente ali, né? Isso. Então, esse paciente tem que visitar o cirurgião dentista para ter uma correta higienização. Já no outro caso, na próxima foto, o paciente já está com periodontite. É uma evolução da gengivite. Então, esse paciente, ele já tem perda óssea, já pode perder os dentes, tá? E tem estudos, Lucas, que o controle da periodontite ou da gengivite melhora a questão da glicemia desse paciente. Olha que interessante. Então, uma coisa relacionada à outra. Verdade. Tem até um caso clínico para a gente acompanhar através desse vídeo, para o doutor explicar para a gente como que vocês acabam cuidando, então, de um paciente que chega na clínica. Vamos assistir, então, enquanto o doutor comenta? Então, a limpeza é importante, né, muito doutor? Importante, Lucas. E você precisa marcar a sua limpeza, viu, Lucas? Preciso mesmo, doutor. Tô aguardando você, Lucas. Mas eu vou mesmo, tá? Então, o que Bem acontece? lembrado. Esse paciente, ele tá fazendo a questão, a limpeza. Quem fuma fica assim, né, doutor? Exatamente, a nicotina. É a nicotina, amiga, amiga, você que causa acredita? tudo Não é isso. chocolate, não. viu, É gente? nicotina. Não é só... nicotina. Se fosse chocolate, menos mal. A gente Menos que com mal. escovação conseguiria eliminar, É não sei. verdade. Então, esse paciente, na verdade, ele Meu pode ter Deus. diabetes e a questão do fumo, que é importante, pode ser outro assunto também, viu, Lucas, pra gente abordar pode o trazer. fumo e o tabaco em relação às doenças periodontais. Ai, acho ótimo. Porque os pacientes, eles estão perdendo os dentes, às vezes, por causa do tabaco e do fumo. Do cigarro. Isso. A gente fala tão Então, mal de essa é uma cigarro. limpeza. Essa é uma limpeza. Olha, É o então, início de um tratamento. É o início de tratamento periodontal, Agda. Então, a gente faz uma limpeza, faz uma correta higienização, orienta o paciente a passar o fio dental, a fazer uma higienização adequada e também visitar o cirurgião dentista com frequência, né? A cada 6 meses. Perfeito, doutor. A gente sempre comenta aqui que a Ortovip traz sempre o melhor cuidado pra gente na saúde como um todo, porque a saúde começa pela boca. Então, obrigado por vir aqui, viu? Um abraço, Lucas, muito obrigado. E um beijinho, Maria Cecília. 2 semanas? A Maria Cecília é a filhinha, do doutor que acabou de nascer com 2 semanas. 2 semaninhas. É a nossa telespectadora mais jovem aqui do Falando Nisso. Obrigada, doutor. Obrigado, Agda. Olha, você se lembra a última vez que você limpou seu celular, doutor? Ainda mais com Maria Cecília, daqui a pouco ela vai pegar o celular. Eu tenho essa frequência, viu? Ah, que bom. Toda semana eu tiro a capinha, limpo com álcool Eu 70. limpo todos os dias, gente. Quase 2 vezes por dia, porque a gente precisa. Porque se você não lembra, tá correndo risco de saúde, presta atenção. Eles viraram uma extensão do nosso corpo, uma espécie de melhor amigo que merece cuidados. A falta de limpeza dos celulares é sinal de perigo. Dentre essas bactérias, pode ter micro-organismo virulento que possa causar doença. Num país com mais celular do que gente, a atenção tem que ser redobrada. Um estudo da PUC Campinas apontou que os aparelhos sujos podem carregar mais de 300 colônias de bactérias. A pesquisa concluiu também que não adianta só cuidar da limpeza das mãos se a mesma atenção não for dada para o celular. Foram recolhidas amostras das mãos e dos celulares. Cada bolinha branca é uma bactéria. Moral da história, um celular limpo tem 30 vezes menos bactérias do que o sujo. E não adianta só higienizar, tem que limpar corretamente. Utilizando álcool isopropílico, mais próximo de pureza, né, quase 99%, umedece com uma gaze ou um pano macio e passa por toda a extensão do objeto, do aparelho.
Que nojo, né, gente? A gente leva o celular para tudo quanto é lugar, lugar. é isso que a gente estava conversando. Até pro banheiro, muitas vezes, né? E aí sai de lá, vai fazer alguma coisa ou outra, quando vê, tá na mesa da cozinha comendo com o celular que tava no banheiro. Tem que limpar. Acho que tem muita gente que tá pegando agora o paninho com álcool. Que bom. Começar a limpar. Essa é a intenção. Né? Olha, gente, as hepatites virais são infecções que atingem o fígado, causando alterações leves. Podem causar alterações moderadas ou graves. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B, C, D e E, segundo o Ministério da Saúde. Pois é, então hoje o programa faz um alerta sobre as hepatites virais. Se tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente também. Eu sei que tem mais perguntinhas pro doutor. E agora, Maíra, que vai ter o Povo Fala, que ela tá preparada no próximo bloco, né? Mas então a gente vai fazer umas perguntinhas com o doutor, falar um pouquinho dos sinais. Porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, doutor, o que eu posso enxergar no meu corpo? Ou me sentir, de repente, diferente? Tem um plasma que a gente vai colocar para vocês, uma arte, até para o doutor explicando passo a passo também esses sinais então, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, doutor, vamos comentar então o cansaço. Muitas vezes a gente pensa assim, eu tô tão cansado. Quando que esse cansaço ele é diferente do cansaço do dia a dia? Na fase aguda da doença, como eu disse, né? Isso aí é um conjunto de coisas que acontecem. Então o cansaço, ele foge da regra, por exemplo, de um cansaço que você tem quando você trabalhou muito, ou que você fez uma atividade física, uma academia, por exemplo. É aquele cansaço que você tem de existir. Sabe aquela coisa? Sim. Só porque você existe, você já está cansado. Já tá cansado. Nossa. Acorda, aquela indisposição, aquela vontade de ficar deitado, né? Dores no corpo, mal-estar, isso isso é geral para as infecções virais, tá? Mas como a gente está falando aqui da hepatite, sim. Febre é um sintoma, é um sinal, né? Bastante comum. Alta essa febre ou não? Hã? Como que é essa febre? Não necessariamente, tá? Ela pode ser uma febre baixa. Não é uma doença que tem um componente, por exemplo, como uma infecção bacteriana, que normalmente dá febre muito alta. Ela aparece? Aparece no conjunto. Então, o mais comum é a pessoa falar, olha, acordei indisposto, enjoado, não tenho vontade de comer nada, estou com o abdômen um pouco distendido, um pouco doloroso, com vontade de vomitar, ou vomitando várias vezes. Por isso que está aqui o mal-estar, né, doutor? Exatamente. E a pele e o olho amarelado, ela vai aparecer no momento em que você estiver ictérico. Lembrando que nem toda hepatite dá icterícia, tá? E nem toda icterícia quer dizer que seja hepatite também. Icterícia, só explica essa palavra, doutor. Icterícia é o acúmulo, a concentração de bilirrubina no sangue, tá? Então, ela acontece por uma infinidade de razões, mas no caso da hepatite, o que acontece? O fígado inflama, a circulação da bilirrubina, né, que vai formar bile, se altera e começa a extravasar a bile para dentro do sangue. Aí o sangue vai pro tecido, o olho fica amarelo, o xixi começa a ficar escuro, as fezes ficam claras. Escuro o quê? Coca-Cola? Cor de isso que eu queria Coca-Cola. saber. Escuro em que ponto, né? Porque às vezes a gente faz o xixi e já sai mais amarelado. E como você não tem a produção de bile normalmente nas fezes, no intestino, o cocô, né, as fezes vão sair esbranquiçadas, que a gente denomina como fezes em massa de vidraceiro. Olha, perfeito, então, doutor. Tem ali também dor abdominal, seria o quê? Esse desconforto? O que você vê? Porque como o fígado fica inflamado, ele fica sensível, né? Não é uma dor intensamente forte, como é numa cólica renal, mas ela incomoda bastante. Ótimo, doutor, perfeito. Agora, por exemplo, existem outras perguntas também? Será que a Maíra já está posicionada? A gente chama a Maíra ou não? E aí, para vir perguntinha? Pode? Então, Maíra Costa com mais perguntas sobre as hepatites virais. Mais participações aqui de Taubaté, eu tô com o Wesley. Wesley, você sabe como prevenir hepatite viral? Não. Mas nem ideia. Não, faço nem ideia. E a vacina, você acha que ela protege contra todos os tipos de hepatite ou não? Eu acho que sim. Protege? Protege. E aí, pessoal, protege ou não protege? Vamos perguntar, né? Em quais casos existe vacina? Então, a gente tem no calendário oficial a vacina para hepatite B, para hepatite A, tá? Então, hoje só existem 2 vacinas que previnem a hepatite A e a hepatite B. A hepatite C não existe vacina para prevenção até o momento, né? Então, no passado, por exemplo, eu não tomei vacina para hepatite B quando eu nasci. Eu só fui tomar quando eu virei profissional de saúde. Hoje as crianças são vacinadas. É verdade. A hepatite A ainda ela não existe em larga escala para todo mundo
no calendário oficial, só tem para as crianças menores, entendeu? Então, dentro do pacote da prevenção, entre outras coisas que a gente pode falar aqui, mas a vacina é fundamental, que a pessoa se vacine, a criança seja vacinada, porque ela é muito eficaz, muito eficiente, tem muito baixo tipo de problema por conta dessas vacinas, então é um meio importantíssimo. A hepatite C não tem vacina, não tem como a gente prevenir. Por isso tem que cuidar mesmo, né, doutor? Olha, tem uma perguntinha que chegou aqui, vou até deixar para vocês em casa, que é interessante, eu até lembrei dessa situação também. O bebê nasce com hepatite porque ficam amarelinhos. Se precisa tomar banho de luz. O doutor já responde. Segura um pouquinho, doutor. Tudo bem. A gente vai conversar com a Lana agora. Ai, meu Deus. Tá só no celular, né, amiga? Tava só vendo os últimos babados. Só para se atualizar. Só para me atualizar. E aí, amiga, o que você trouxe pra gente hoje? Bom, a gente sempre fala do Neymar, né? Tá difícil esse rapaz, né, gente? Ele dá muito trabalho. Ele tá mais tempo todo uma nas redes sociais. Lembra que a gente comentou aqui na semana passada sobre aquele lago artificial que o Neymar estava construindo na mansão dele lá no Rio de Janeiro? Mesmo com a interdição, ele foi lá, fez uma festa, pulou no lago, enfim, debochou, né? Bom, chegou a conta, viu? O Neymar foi multado em 16 milhões de reais. Então o jogador do PSG cometeu algumas infrações durante essas obras. Ele tem então 20 dias para recorrer dessa decisão da multa. E além do lago, né, ele vai construir também uma praia nessa mesma propriedade que fica em Mangaratiba, lá no Rio de Janeiro. Os fiscais bloquearam as obras e interditaram a área. Mais fotos, então, circularam nas redes sociais, mostrando que o Neymar tomou um banho naquele lago novo dele lá. E o jogador, então, segundo as autoridades locais, recebeu pelo menos 4 multas por dezenas de infrações cometidas durante essas obras, entre elas movimentação de terra sem autorização e também supressão de vegetação. Nossa. Mas esse montante, por mais exorbitante que seja, né, 16 milhões de reais, sequer faz cócegas nas finanças do Neymar, porque esse valor de 16 milhões de reais equivale a apenas 22 dias de trabalho dele lá no Paris Saint-Germain, fora as publicidades que ele faz. Olha, mas posso dizer uma coisa? Pode ser ínfimo para ele, pode ser pouco, mas precisa se entender que existem regras e existem leis, ele não é o dono do mundo e precisa cumprir. É que não é porque ele é dono daquela propriedade ali que ele pode fazer o que bem entender. Isso, existem gente. leis maiores, né? Tem e ele que tem que seguir isso, né? E olha, vai tomar banho de banheira. E 16 milhões para ele que aí. veio, que não tinha nada, que realmente quando era criança não tinha o que beber, não tinha leite para beber, eu lembro dessa história dele. Ele vai sentir, sim, com certeza. Então tem que aplicar multa para ver se muda alguma coisa. Sim. Precisa colocar uma rédea nesse Um rapaz, limite, tá né? demais. Sem limites. Bom, outra coisa interessante. Você gosta da sua foto do RG? Do meu RG. Nossa, Sabe, gente, eu tô nem lembrando mais do meu RG. Já vi piores. Pois é. A socialite Kim Kardashian não quis arriscar. A bilionária decidiu, então, levar o seu cabeleireiro para tirar a foto do DMV, né, que é o Detran lá dos Estados Unidos. A influenciadora, ainda por cima, tentou melhorar a iluminação, a gente vê nas imagens, mas ela foi barrada pelos responsáveis lá no local. Bem Ousada, feito. né? Gente, pelo amor de Deus. Tá vendo? A mulher nem precisaria, porque ela é linda, maravilhosa. né? Aliás, acho que ela tá um pouco já cheia de procedimentos. Tá. Mas não precisaria, você não acha, amigo? Ela deu uma exagerada, uma superprodução. Não, sem necessidade. Você tá vendo o cabeleireiro ajeitando o cabelo dela? Tirar uma foto de RG. Mas ainda por cima, Agri, esse momento foi gravado pro reality show The Kardashians, né? E durante esse episódio, ela afirmou ser a foto mais importante que ela já tirou na vida. Inclusive, ela fechou o departamento lá, só pra tirar foto. Mas quem pode, pode, né? Quem pode. Parece que assim, na verdade, né, ela conseguiu fechar o departamento mesmo, né? E ela realmente tirou a foto. E ela escolheu a segunda, que a primeira ela não tinha gostado. Aí depois ela conseguiu não gostar da foto. Gente, o que será que ela fez? Assim? Não, mas ela assim já é naturalmente, RG, né? Porque ela tem tanto procedimento no rosto. Mas ela tirou, ela escolhendo a foto. Dá pra ver. Nossa. E levou o maquiador. Imagina você Isso porque ela já ele ficava ajeitando o cabelo assim, ó. E ela já saiu na capa da Vogue americana, já saiu na capa das maiores revistas mundiais. Mas aí pode ter Photoshop, amigo. Ali e ali pode. não, né? Aí é o que sai, saiu. É por isso que ela levou o maquiador. Mas é o que você falou, ela é perfeita, assim, você olha pra ela sem defeitos, né? Enfim. Mas será que ela é insegura?
Com certeza. Né? Será? Não sei por quê, mas tem dinheiro, tu é bonito, mas pelo amor de Deus. É verdade, né? Bom, agora a gente vai dar uma dica de diversão, né? Não só para crianças, mas para toda a família. Chega em São José dos Campos, neste final de semana, o Circo Mágico do Chaves. Então, papai, mamãe e avós que já se divertiram muito com o Chaves. E este é o circo diferenciado. São mais de 30 artistas que vão se revezar entre aventuras dos Chaves e também números circenses, num roteiro que diverte toda a família. Então, nos dias 8 e 9 de julho, sábado e domingo agora, o Circo do Chaves estará no ginásio do Tênis Clube aqui em São José dos Campos. E atenção, na compra de um ingresso do papai ou da mamãe, o ingresso da criança menor de 8 anos é grátis. Então, repetindo, que bom! O ingresso adulto para a arquibancada, pago, e a criança menor de 8 anos entra de graça. Muito legal, né? Sabe o que é legal a gente comentar? Que tem ingressos a partir de R$20. Ou seja, é algo que é para todo mundo. E tem o nosso sorteio também, né, amiga? Isso, olha, é só você mandar eu quero pro nosso WhatsApp, o telefone tá aqui embaixo, porque aí você já começa a concorrer a um par de ingressos. E aí a gente vai mostrar o resultado. Hoje mesmo é um par. Amanhã vai ser outro. Então hoje você já pode concorrer. Fica a dica, pessoal. Adorei a dica, Lana. Obrigado, meu amor. Valeu mesmo, viu? Um beijo pra você, excelente tarde. E a gente volta daqui a pouquinho com notícias regionais, junto com o Douglas Cruz. E a gente também continua o nosso assunto do dia, falando sobre prevenção às hepatites virais. Até já. Nosso entrevistado hoje é o médico infectologista, o Dr. Joper Fonseca, que está conversando com a gente sobre o Julho Amarelo, mês de luta, né, contra as hepatites virais. A gente deixou uma perguntinha de um telespectador muito preocupado com relação ao recém-nascido, né, amigo? Pois é, vamos então? sim. Olha, boa tarde, Deus abençoe, amém, você também. O bebê nasce com hepatite porque fica amarelinho, se precisar tomar luz. Um banho de luz, desce do sol. E aí, doutor? Então, não, ele não nasce com hepatite, ele nasce, a gente chama isso de kernícteros, né? Por conta do metabolismo da bilirrubina, que ele tem uma falta de maturidade para esse metabolismo, então algumas crianças, principalmente os prematuros, podem nascer com icterícia. Isso não tem relação nenhuma com hepatite. Ele até pode nascer com hepatite por uma doença congênita que ele vem adquirir durante a gestação, mas aquela icterícia que a criança fica lá tomando banho de luz não tem relação nenhuma com hepatite, não. Agora vamos falar sobre prevenção, doutor, porque a gente falou tudo, né, sobre o que são as hepatites, se tem vacina, se não tem. Como prevenir essas hepatites virais? Bom, questão de higiene, falando da hepatite A, né? A gente tem, independente da nossa condição socioeconômica, assim, existem coisas básicas, né, com relação à higiene. Principalmente lavar as mãos antes e após qualquer tipo de ingestão alimentar, né? E principalmente depois de fazer as necessidades, evacuação principalmente. Então, esse é um ponto. Com relação à hepatite B, além da vacina, existe a questão da testagem, que a gente precisa fazer testagens periódicas, se a gente não tiver o anticorpo de proteção. Então, se você tem possibilidade de contrair, fazer da mesma maneira que a gente faz exame de glicemia, colesterol anualmente, esses exames são importantes que sejam feitos, né? Principalmente no caso da hepatite C. E a vacinação, né? Para hepatite A e para hepatite B. Que é muito importante, né, Sim. doutor? A gente pode pensar um pouquinho sobre esse vírus da hepatite também. Quanto tempo ele sobrevive no ambiente? Pensando até nessa questão da higiene, por exemplo. Então, isso é uma pergunta que ela é muito relativa, né? A gente não tem uma precisão, porque depende muito de qual ambiente, de qual hostilidade que o meio vai estar ali. Se é um meio que tem, por exemplo, exposição a calor muito intenso, ele pode durar menos tempo. Tá? Então, eu não sei te dizer precisamente quanto tempo ele está lá. Então, se você tiver um material contaminante, um sangue, por exemplo, que pode transmitir hepatite, teoricamente, ele estaria viável para poder fazer uma infecção de uma outra pessoa. Doutor, me chamou a atenção a questão da vacinação. Você mesmo disse que só foi vacinado quando acabou indo para essa área da saúde. Isso. Então, assim, quem pode tomar a vacina? A vacina da hepatite B, qualquer pessoa pode tomar. Tá? Se eu não tomei, ou se eu tomei há muito tempo atrás, eu posso tomar de novo? Assim, se você tomou e você teve soroconversão, você fez um exame que mostrou que você tem anticorpos
por conta da hepatite B, que é conhecido como anti-HBS, então você não precisa tomar mais, tá? Existem pessoas, como eu mesmo, que tomam vacina e não soroconverte, que a gente denomina como não respondedor, tá? Para essa pessoa que não é respondedora, a gente até pode fazer esquemas múltiplos de vacinação, e se ela não vier produzir anticorpos, ela tem que tomar imunoglobulina se ela tiver um acidente, alguma exposição específica. Mas de uma forma geral, tá? Todo mundo deve tomar a vacina, tá? Se a pessoa nunca tomou, ela pode tomar na unidade de saúde pública, né? Não vai pagar nada por isso. Só a hepatite A que é no serviço público, ele é destinado para algumas populações especial, que tem maior fragilidade. Mas em relação às crianças hoje, elas já estão sendo vacinadas. Doutor, a gente traz daqui a pouquinho, até cortei o doutor, no primeiro bloco a gente precisa ter essa informação sobre o tratamento para a hepatite C, que diz que chega até alguns momentos curarem também, né? Então a gente vai entender já com o doutor, mas agora a Maíra Costa traz pra gente como que fica o tempo aqui na nossa região. Será que vai esquentar um pouquinho, Maíra? Em todo o Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre poucas nuvens. Em Campos do Jordão, a máxima é de 16 graus. Já em Jacareí e Taubaté, a máxima é de 22 graus. Lorena deve registrar 23 graus de máxima. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, a máxima é de 22 graus e Ubatuba, 17 graus. Em São José dos Campos, a máxima prevista para hoje é de 21 graus. Amanhã 23, 24 na quinta e 25 na sexta-feira. Em Caraguatatuba, a máxima prevista para amanhã é de 24 graus, 26 na quinta, 27 na sexta e 28 no sábado. Agora nós vamos chamar o Douglas Cruz para atualizar a gente das notícias regionais, inclusive uma que aconteceu aqui de manhã em São José dos Campos sobre a paralisação, né, do transporte público. Atualiza para a gente, Douglas, por favor. Boa tarde. Boa tarde para você, Águida, Lucas e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Exatamente essa paralisação dos motoristas e cobradores de ônibus que começou aqui por volta das 4 horas da manhã desta terça-feira, pegando grande parte da população que usa os ônibus para sair exatamente aí rumo ao trabalho. Nessa paralisação começou às 4 horas da manhã, com os ônibus permanecendo nas garagens, e seguiu até às 9 horas da manhã. Segundo informações do sindicato aí dos condutores do Vale do Paraíba e da região, foi realizada uma assembleia aí na sede das empresas, onde os motoristas concordaram aí pela paralisação, que cobra a transparência da prefeitura em contratações para o cargo de orientador do transporte. A categoria está alegando, né, que essas contratações não estão sendo informadas à entidade e que esses novos funcionários estão recebendo salários e benefícios menores do que os demais funcionários que já tinham sido contratados anteriormente. Por meio de nota, a Prefeitura de São José dos Campos disse que foi pega de surpresa com essa paralisação e que cerca de 70 mil usuários foram prejudicados e que vai acionar a Justiça para responsabilizar o sindicato por ter interrompido esse serviço que já foi normalizado por volta das 9 horas da manhã. Muita gente que saiu cedinho percebeu que o trânsito estava mais intenso, porque muitas pessoas estavam aí, como não tem ônibus, acaba pegando aí ou aplicativo de viagem, ou saindo aí de carona, ou com o próprio carro para ir para casa, o trânsito fica mais carregado. Nesse momento a situação já é normalizada, e a informação que a gente tem aqui de bastidor é que Prefeitura e Sindicato dos Condutores estão se reunindo nesse momento para ver como é que vai ficar a situação, mas até o momento tudo normalizado no transporte público da cidade. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam a região metropolitana do Vale nesta terça-feira. Em grande parte das rodovias, o trânsito é tranquilo, sem incidência de neblina ou de chuva, porém na rodovia Presidente Dutra, a partir do quilômetro 157 em Jacareí, o motorista deve redobrar a atenção, porque a concessionária está realizando obras aí constantes de duplicação da pista, aumento da pista, portanto uma das faixas está interditada no sentido Rio de Janeiro. O motorista deve redobrar a atenção a sinalização viária. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, meu querido. Uma boa tarde de trabalho para você, e daqui a pouquinho a gente comenta com você aí de casa dessa lei que mudou a forma de contar a idade, isso na Coreia do Sul. Já pensou se a moda pega aqui no Brasil? Tem gente que vai gostar, acredito. A gente te explica tudo daqui a pouco, depois do intervalo.
Olha que interessante, uma lei mudou a forma de contar a idade na Coreia do Sul. Com isso, tem gente que lá vai ficar 2 anos mais novo. Olha que bom! Se fosse aqui no Brasil, hein? Será que o pessoal iria topar? A Júlia fez 18 anos e está tirando a carteira de motorista. Não ia gostar nada se essa história de ficar mais jovem fosse aqui no Brasil. Com 18 anos, você vai ter liberdade, você vai tirar carta, você vai sair. Se te falassem que acabou tudo isso, você vai voltar para os 17 anos de idade. Nossa, acho que meu mundo cairia. Nossa. Nesse mesmo curso de autoescola, eu conheci a Jéssica, que já tem 30 anos, né, Jéssica? Isso. Com a Jéssica é diferente. Ela falou que ficar 1 ano mais nova não tá nada mal, Jéssica. Não, não está nada mal. Seria muito bom. Conforme vai passando as idades, a vida vem pesando, a rodovia está mais esburacada. A gente com certeza gostaria de pensar no passado, em que a vida foi muito mais tranquila, porque o peso da idade vem a responsabilidade. Mas não é bem assim. A idade dos sul-coreanos só mudou no papel. O Hong mora no Brasil e fez 47 anos em 2023. A idade contava desde a gestação. Ele já nasceu com 1 ano e a cada 1º de janeiro ficava 1 ano mais velho. Agora, com a mudança da lei em seu país, ele voltou a ter 46. No começo eu ficava confuso com a diferença entre o padrão sul-coreano e o padrão internacional. Era sempre complicado explicar para os estrangeiros como a nossa idade era calculada. Será que ele está se sentindo mais jovem? Depois dessa risada, não precisa nem de tradução. Tudo que for para rejuvenescer, né? Não, se falassem para mim hoje, você vai ter 39 anos a partir de agora, eu já ia me sentir mais jovem. Mas eu gostaria de ter 2 anos menos, mas com a carcaça também com 2 anos menos. Senão, só né, no RG. É 2 anos, hein? Não faz muita diferença. Ó, vamos falar do nosso assunto do dia. A gente está falando sobre a questão das hepatites, né? Quais são os sintomas, os tratamentos das hepatites virais. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com mito ou verdade, mas antes, vamos falar sobre a programação, porque assim, as prefeituras fazem em todos os municípios o Julho Amarelo, com programação mesmo de prevenção, com exames gratuitos. E em São José dos Campos também tem, né, doutor? Sim. Bom, nós temos já regularmente testagem nas UBSs, né? Através do programa Teste Já. A gente teve uma mudança do final do ano para cá, que foi muito importante, que as pessoas possam se testar fora da sua área de abrangência, porque às vezes uma pessoa não quer fazer o exame naquela UBS, porque tem pessoas conhecidas, né? Então ela faz o exame gratuitamente, e não é só para hepatite, ela faz testagem para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, tá? E no mês do Julho Amarelo, nós temos uma série, além da intensificação dessas ações nas UBSs, umas ações específicas, né? Então, é uma capacitação de maior número de multiplicadores para realização do teste. Vamos ter um trabalho que a gente fez com os albergues, que é uma área de muito interesse nosso para a população de rua, né, que tem uma possibilidade maior de ter o vírus da hepatite B e hepatite C também, né? Então a gente faz testagem durante uma semana em alguns albergues da cidade e abrangendo essa população. E temos também no dia 27 de julho, que é a comemoração do aniversário da cidade, vai ter um evento no Parque da Cidade, onde a gente vai, além de fazer testagem, vacinação das pessoas que tenham indicação, panfletagem e também, principalmente, a orientação com relação à prevenção combinada. E olha, eu vou dar um spoiler. Eu acredito, vamos torcer, que a gente esteja lá, ao vivo, no Parque da Cidade, fazendo o programa de lá. Se também der certo, a gente traz o pessoal para conversar com a gente ao vivo lá sobre essa ação, que vai ser bem legal. Vai ser uma honra pra gente. Doutor, vamos comentar um pouquinho então sobre o tratamento, especialmente da hepatite C. Chega a cura também, doutor? Então, o tratamento da hepatite C, historicamente, passou por várias crises, né? A gente, no passado, usava o interferon, que era uma injeção que deixava a pessoa deprimida, deixava a pessoa muito mal e ainda respondia mal. Ou seja, no final do tratamento, 40%, 50% só das pessoas melhoravam. Esse tratamento foi sendo desviado para um outro caminho, que é o uso de antivirais, que hoje a gente trata, de acordo com o paciente, de acordo com o tipo do vírus, no período de 12 a 24 semanas. E com isso você tem uma probabilidade de cura de em torno de 96% a 98%. Nossa, de acordo com cada paciente. Legal. Então, praticamente a gente diz, hoje a gente consegue curar muita gente.
É um tratamento que é muito caro, mas o Ministério da Saúde fornece, né? Hoje a gente tem aqui distribuição gratuita dessa medicação que chega pelo Ministério da Saúde na nossa unidade de especialidade, que é o UES, e temos também no CRMI um local onde você trata aqueles pacientes que são co-infectados, que têm hepatite C, mas também têm HIV. Então é uma coisa que vale a pena, por isso que a gente está sempre incentivando que as pessoas façam o teste, tenham conhecimento para não esperar desenvolver uma cirrose, um câncer de fígado, por não ter sido tratada no momento correto. Com certeza. Agora a gente vai saber os mitos e verdades sobre as hepatites virais. Vamos ver então o primeiro na tela, por favor, Rafa? Todas as hepatites têm cura. Mito ou verdade, doutor? É um mito, né? Tem algumas que não têm cura, né? Que nem tem tratamento específico. Por exemplo, tá? Então, esse é um mito. Tá bom. Vamos para a próxima, então. Mito ou verdade? As hepatites são silenciosas e não dão sinais. É um mito, né? Porque na grande maioria pode ser silenciosa, mas algumas dão sinais, como eu apresentei aqui hoje, né? Ótimo. Terceiro, mito ou verdade sobre as hepatites virais? Hepatite não tem cura. Não, isso também é mito, né? A grande maioria dos casos de hepatite A, ela é autolimitada, ela se cura sozinha. A hepatite B também, tá? Porém, e a hepatite C, como eu acabei de falar aqui, ela tem cura, tem tratamento. Graças a Deus. É o último mito ou verdade para o doutor, então. Mito ou verdade, doutor? Tomar remédio em excesso pode causar hepatite? Sim. Vou citar 2 medicamentos que são comuns. Boa. Pessoas que tomam testosterona sem controle, pode levar uma lesão hepática e grave, inclusive. Né? Tem muitas pessoas hoje usando testosterona esses chips da beleza e tudo. Por questão de estética, né? De uso indiscriminado. E um outro remédio que é tão comum, que é o paracetamol. Meu Deus! Tá? Gente, o Tilenol mesmo, tá? O Tilenol. Então, aquela pessoa que, eu tô com dor, todo dia toma um comprimidinho, tá com dor no corpo. Sintomas de gripe, fica tomando. Tem pessoas que tomam sem motivo. Toma porque acha que está com dor, ou, enfim. Tem pessoas que fazem uso contínuo e diário de paracetamol. Isso é super perigoso. Nossa, é a automedicação, né? Importante não fazer. Doutora, a gente agradece a sua participação aqui, viu? Pelos esclarecimentos. Foi excelente. Para nós é um grande prazer. Obrigado, viu? Valeu mesmo pela participação. Amanhã tem mais Falando Nisso com um novo convidado. Nós vamos falar um pouco sobre as férias escolares. Vamos falar ali sobre dicas de diversão, sobre a divisão de tempo, tarefas, brincadeiras. Espero você. Um beijo. Vai ser incrível o programa, muito legal. Vou trazer a Ayla aqui para fazer bagunça. Pode trazer. Obrigado pela companhia de vocês, viu, gente? Forte abraço, fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau.